celebração aos 35 anos do Código de Defesa do Consumidor. Um marco que transformou profundamente a forma como concebemos as relações de consumo no Brasil. Hoje, reunimos aqui representantes das instituições que mais influenciam e continuarão a influenciar a evolução da política nacional das relações de consumo. Celebrar os 35 anos do CDC é, acima de tudo, reconhecer que o sistema brasileiro amadureceu e que ele só continua evoluindo quando instituições dialogam, assim como hoje, de forma técnica, responsável e colaborativa, como faremos hoje. Agradeço imensamente o apoio do Brasilcom, na pessoa da vice-presidente Maria Angela Sabugo e da Abrarec, na pessoa do presidente Vitor Moraes Andrade, comprovando a maturidade, o equilíbrio e a harmonização de instituições de tamanha credibilidade. Reunir essas três instituições na celebração dos 35 anos é realmente um marco. E antes de passar para o nosso primeiro painel, gostaria de trazer uma significativa mensagem que foi uma surpresa para todos nós. Bom dia a todas e todos os presentes nesse importante evento do IBRAC. Eu, em primeiro lugar, queria agradecer muito a Fabiola, ao Renê, pelo convite para que eu estivesse com vocês hoje, abrindo essa plenária, estivesse com vocês aí nessa primeira mesa, que é tão importante para celebrar os 35 anos do Código de Defesa do Consumidor. Então, começo com as minhas desculpas. Eu estava comprometido em estar aí, passagem comprada, aliás, cortesia do IBRAC, tudo arrumado, e fui chamado para uma reunião no gabinete do vice-presidente para amanhã, que eu infelizmente não tive como desmarcar. E aí a gente estudou aqui possibilidades de estar presente, avaliei alguma logística possível, mas infelizmente não foi possível. Então, em primeiro lugar, queria pedir desculpas de última hora ter que desmarcar com o IBRAC, que é uma entidade que eu tenho muito respeito, muito carinho e reconhecimento bastante grande pelo trabalho que tem realizado ao longo dos últimos anos, e dizer que estou em dívida. Sigo, a partir dos próximos meses, devendo uma data para vocês, quero estar junto de vocês, para que eu possa contar um pouco do que a gente está fazendo aqui e ouvir de vocês também todo o trabalho importante que essa entidade tem realizado ao longo dos últimos anos. Olha, o evento de hoje é muito oportuno. Eu, como secretário nacional do consumidor, tenho que dizer que fico muito orgulhoso de ver o Código de Defesa do Consumidor completar os 35 anos. Não é? São quase 4 décadas, é um marco legal que remete à Constituição, à previsão constitucional de criação de um arranjo próprio para a defesa do consumidor, e é importante que a gente possa celebrar. O Código de Defesa do Consumidor ajudou a civilizar uma parte das relações brasileiras. Muita gente tinha desconfiança se ele iria funcionar, se essas regras eram rígidas demais para o Brasil. Tiveram os que disseram que não, isso deve servir lá na Suécia, na Dinamarca, mas não no Brasil. Mas a verdade é que, apesar de todos os contratempos, os percalços, o direito do consumidor se consolidou, se validou, e ele fez isso, claro, porque se criou um código, porque se criaram normas, porque se criaram regras, porque se criaram instituições. Mas principalmente porque parte da sociedade civil, parte do empresariado, parte das entidades de defesa do consumidor abraçou aquele novo conjunto de regras e de ideias. No Brasil a gente tem essa cultura das leis que pegam, das leis que não pegam, e uma lei só pega quando um pedaço da sociedade abraça essa lei e nesse abraço constrói instituições, constrói sistemas de defesa, constrói espaços de debate, ambientes de evolução, de construção de novas linhas de trabalho. Então, se a gente pode hoje celebrar os 35 anos do Código de Defesa do Consumidor, a gente deve isso ao trabalho do Parlamento Brasileiro, ao trabalho do Poder Executivo, que criou instituições que pudessem defender o consumidor, ao aguerrido trabalho do Judiciário, que fez um esforço grande nas últimas décadas de universalizar acesso, de criar sistemas de permissão, de construção, de efetivação de direitos, mas essencialmente a gente precisa valorizar o trabalho da sociedade civil, que foi muito importante nessa consolidação. Um espaço como esse, que é um espaço de uma instituição tão importante quanto o IBRAC, eu acho que é importante também dizer outras coisas. A gente sabe que o direito do consumidor vive um momento de importante reavaliação. Existem debates sobre o futuro do direito do consumidor,
como as regras consumeristas vão se adaptar no mundo da internet, como é que a gente vai construir soluções para problemas de uniformização, problemas de um alto nível de conflituosidade em alguns segmentos, dificuldades de implementação de determinados direitos. Para isso a gente quer dizer que eu aqui na Secretaria Nacional do Consumidor, a nossa equipe, a gente gostaria de estar muito aberto para ouvir o sistema de defesa, os PROCONs, as defensorias, os tribunais, mas também muito aberto para ouvir as empresas, para ouvir o mercado, para ouvir os advogados. A advocacia é parte importante da construção de qualquer instituição. As instituições só funcionam. Eu sou advogado, tenho uma vida intensa na advocacia, tive uma vida intensa na advocacia, de vir para o governo. A advocacia é importante para a consolidação desses instrumentos de validação de direitos. Portanto, quero dizer para vocês, vamos celebrar os 35 anos, nós vamos ter um olhar cuidadoso para pensar as próximas décadas. Quais são os desafios, no que o sistema pode melhorar, no que os processos podem ser mais efetivos para, de um lado, garantir os direitos dos consumidores, melhorar os arranjos de proteção dos brasileiros e das brasileiras, mas também permitir um ambiente de negócios fluido, competitivo, estável, com segurança jurídica. Essas coisas não são contraditórias. E o nosso papel é trabalhar para que elas possam evoluir, aprender umas com as outras e construir um ambiente mais saudável do mundo do consumo na sociedade brasileira. Portanto, quero de novo reforçar minha dívida, dizer que estou devendo muito uma viagem ao IBRAC, pedir desculpas encarecidas por ter cancelado aí de última hora a minha ida, mas essencialmente dizer que aqui de Brasília as portas do nosso gabinete estão abertas, toda a nossa equipe está à disposição para atendê-las e poder juntos construir um novo direito do consumidor. Bom evento para vocês, que vocês tenham aí bons trabalhos e contem conosco. Obrigado. Tive a honra de participar como membro da comissão elaboradora do anteprojeto da elaboração do Código de Defesa do Consumidor, ao lado de ilustres juristas. Há muitos importantes pontos a serem destacados, mas em razão do tema do evento, que destaca a atuação das instituições na evolução da política das relações de consumo, gostaria de sublinhar o papel do Estado, por meio de suas várias instituições, na implementação do Código de Defesa do Consumidor, construindo mecanismos adequados de proteção dos consumidores. A Constituição Federal de 1988, ao enunciar as regras respeitantes aos direitos e garantias fundamentais, no artigo 5º, inciso 32, deixou declarado explicitamente que o Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor. E o Código de Defesa do Consumidor, dando efetividade a essa regra, trouxe várias normas que exigem do Estado a adoção de medidas efetivas para a proteção do consumidor. No artigo 4º, após reconhecer a vulnerabilidade dos consumidores, no inciso 2 e suas alíneas, enuncia as ações governamentais para a proteção efetiva do consumidor. Mas deixou expressamente enunciado que deve haver a harmonização dos interesses dos participantes das relações de consumo com a necessidade de desenvolvimento econômico e tecnológico, de modo a viabilizar os princípios nos quais se funda a ordem econômica, artigo 170 da Constituição Federal, sempre com base na boa-fé e equilíbrio nas relações entre consumidores e fornecedores. No simpósio de hoje, teremos a grata oportunidade de ouvir a respeito da atuação das instituições públicas na evolução da política nacional das relações de consumo, expostas por ilustres representantes da Senacom, do Poder Judiciário do Estado de São Paulo, do PROCON de São Paulo e do Ministério Público de São Paulo. É um evento extremamente importante e muito adequado para a comemoração dos 35 anos do Código de Defesa do Consumidor.
Parabéns ao IBRAC pela organização do importante evento. Mauro, diga que as desculpas foram aceitas, que o vídeo foi aplaudido e que nós aguardamos na próxima gestão com a Roberta a presença do secretário. Bom, então, dando início ao primeiro painel, nós dividimos os dois painéis. Primeiro, a gente pensou em conversar com o Dr. Paulo, trazer o Mauro, o coordenador de sanções, e trazer também o Propão São Paulo. O Orsat, como eu disse, está vindo de Guarulhos. Então, a gente começa ouvindo o Mauro e segue depois um pequeno intervalo e segue com a doutora Márcia, que já está aqui. Agradeço imensamente, doutora Márcia, e o doutor Denilson, que deve estar chegando. Chamo aqui a Roberta para participar conosco e fazer a apresentação aqui do Mauro. Obrigada. Bom dia, pessoal, tudo bem? Bom, vou fazer então a apresentação do Mauro. Mauro, muito obrigada por comparecer, por estar conosco. Mauro Roberto de Almeida Neto Cruzeiro, atualmente é coordenador geral de consultoria técnica e sanções administrativas. Possui pós-graduação em Direito Administrativo pela PUC, São Paulo, e de Direitos Difusos e Coletivos pela ESMP. Atuou por 10 anos como advogado e foi gerente de projetos no gabinete do ministro da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República entre janeiro de 2005 e outubro de 2025 e outubro de 2025, quando passou a exercer a função na Senacom, no Ministério da Justiça. Então, Mauro, muito obrigada também por ter nos recebido lá juntamente com Paulo, né, recebido o IBRAC, e agradecemos também por poder comparecer. Então, por favor, seja bem-vindo. Bom, primeiro, queria agradecer ao IBRAC, agradecer ao Renê, presidente, a Fabiola, a Roberta, que carinhosamente me fizeram esse convite quando estiveram em Brasília. Me sinto honrado de representar a Senacom, nesse momento em que nós estamos de transformação das relações de consumo, um ambiente de negócio desafiador por conta das tecnologias, um mundo ainda incipiente, em que estamos engatinhando no conhecimento, e também no momento em que a gente retoma a construção ou a reconstrução de um espaço de institucionalidade saudável, em que a gente procura dialogar com a sociedade civil, com o terceiro setor, com os entes federativos e com, obviamente, a oposição. Acho que esse é o fortalecimento da democracia que a gente espera, da democracia que a gente protege e preserva, né? Estava conversando agora há pouco com o Gustavo, que foi mencionado há pouco, e ele estava dizendo sobre, sem entrar no mérito, mas sobre o que aconteceu ontem em Brasília, no final do dia, e que também é muito do motivo que faz com que o secretário esteja ausente hoje. Acho que a gente precisa estar com os olhos também voltados a esse ambiente legislativo que, por muitas vezes, busca erodir de forma sutil ou de forma abrupta o que a gente tem de espaço de institucionalidade democrática, né? Então, faço aqui um agradecimento ao secretário, que também me concedeu a possibilidade de vir, poder falar um pouco do que a gente tem feito, do que a gente tem planejado. E também, obviamente, queria rapidamente passar por um momento que nos trouxe até a Senacom, né? A gente sucede a gestão do Vadi, Dr. Vadi, que muito me admira, eu que sou também um advogado, jovem advogado, militante, tenho nele um norte. Então a gente olhava de fora as ações que ele tomava no Ministério da Justiça, enquanto Senacom, e
e via o esforço que era a reconstrução da institucionalidade, do diálogo que a gente precisava retomar junto aos mais de 1000 PROCONs existentes em nível estadual, em nível municipal. Então, esse esforço da gestão Vadi de sanar um passivo muito grande que nós tínhamos dentro da secretaria, principalmente na coordenação de consultoria técnica e sanções administrativas, de processos tanto de averiguações preliminares, quanto de processos já numa fase sancionatória, havia um passivo ali que eles conseguiram nos entregar com uma redução de 2/3 do que era o nosso acervo. Então, hoje a gente tem a condição de trabalhar de uma forma muito mais estável e buscar concretizar o que nós temos planejado para esse momento. Então, fica o registro aqui também ao ex-secretário Vadi. E aí, eu queria falar rapidamente sobre fazer uma apresentação. Sei que o quórum aqui é ultra qualificado, né? O IBRAC tem esse costume de não nos deixar falar para pessoas que não detêm o conhecimento técnico da matéria, então é bem possível que eu seja o que menos entenda direitos do consumidor aqui, mas eu queria fazer um breve panorama de como a gente tem estruturado hoje a secretaria, porque quando o Paulo assume, ele faz algumas mudanças estruturais ali dentro do que é a nossa organização regimental, né? E a gente passa a ser organizado da seguinte forma. Existe o gabinete do secretário. Dentro do gabinete, a gente tem feito movimentos para fortalecer o Conselho Nacional de Combate à Pirataria, que hoje é dirigido pelo secretário executivo André Avichir. Então, essa é uma agenda que a gente tem construído com muita vontade e com muito diálogo junto a outros setores, principalmente o setor produtivo, mas também Polícia Federal, para que eles nos auxiliem, a Receita e junto a todos os conselheiros que compõem essa mesa que a gente tem chamado de ter instituído uma mesa de situação para verificar, analisar o que é esse cenário da pirataria hoje no Brasil, que tem muito a ver com o crime organizado, incidindo nesse espaço, mas também um movimento que, por implicação direta ou indireta, causa danos ao mercado de consumo, seja aos fornecedores, que a gente tem essa compreensão de que o Código de Defesa do Consumidor ele vem não só para garantir direitos aos consumidores, mas também com a finalidade de regular o mercado de consumo como um todo. Então, os seus fornecedores, seus produtores detêm daquele espaço vem nessa norma um mecanismo de defesa também dos seus direitos, e a gente fez com que o CNCP tivesse um protagonismo um pouco maior nesse momento, para que a gente consiga enfrentar alguns movimentos que a gente tem enxergado, tanto de diálogos construídos com as bases, mas também a partir de uma realidade que a gente verifica em Brasília, que é a pirataria. A gente enfrentou recentemente uma crise relacionada ao metanol, que foi os primeiros 30 ou 40 dias da nossa atuação por ali. Dito isso, passo a apresentar um pouco do que é a nossa diretoria, que dirige o Fundo de Direitos Difusos e Coletivos. O fundo, ele hoje tem uma alta contingência imposta pelo Ministério da Fazenda, contudo, ele é um mecanismo importantíssimo para que a gente consiga financiar os PROCONs, as delegacias dos consumidores,
e todos aqueles aparelhos de Estado e projetos, até mesmo que a sociedade civil apresente à Senacom e ao fundo, que proteja os direitos difusos, dentro desse, os direitos dos consumidores, os direitos ao meio ambiente estável, saudável, os direitos trabalhistas, porque agora com uma recente decisão do STF há uma obrigatoriedade de vincular uma parte desses valores aos direitos trabalhistas, a projetos relacionados ao direito do trabalho. Então, a gente tem essa diretoria que a gente gostaria que cada um pudesse também olhar, dialogar e melhorar cada vez mais os projetos que a gestão tem aprovado, acompanhado a implementação das políticas públicas. Fica aqui o convite para todas e todos. E aí, especificamente, lá no Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor, nós temos hoje um cenário e que, olhando um pouco dos desafios que o secretário Paulo apresenta, do que o IBRAC já nos levou nessa primeira conversa que nós tivemos recentemente em Brasília, há uma preocupação, e vejo que correta, com o que será o futuro do direito consumidor, né? sob essa ótica do enfraquecimento das instituições, de projetos de lei que, inclusive, hoje a gente se posiciona contrário a reformas ao Código de Defesa do Consumidor, porque, sob a nossa visão, enfraquece o que são esses aparelhos de Estado que, na ponta, conseguem atuar na defesa do consumidor e aí, por consequência óbvia, regulam a concorrência, porque se um dos objetivos do IBRAC também, eu enxergo com muito bons olhos esse movimento de calcular a concorrência, enquanto um dos objetivos sendo a garantia de maior direito a um bem ou serviço de qualidade, e quem será beneficiado será o consumidor diretamente, a gente tem olhado isso de forma a ficar preocupado e se posicionar contrariamente ao projeto. E aí, imagina, bom dia, Orsatti, a gente tem se posicionado contrariamente a esse projeto e, para além desse movimento em que a gente busca focalizar em projeto de lei, a gente também tem uma atenção redobrada com o que é a necessidade de aprofundamento do diálogo com os PROCONs estaduais e municipais, principalmente para que a gente consiga atingir um nível de maturidade suficiente para ter a tão aclamada segurança jurídica dentro do ambiente negocial. E aí, obviamente, a gente não quer desprestigiar o que é a relação consumerista na prática, no território, com todas as suas especificidades, em que os PROCONs conseguem verificar a hipossuficiência do consumidor, os seus diversos níveis, e ali aplicar eventualmente uma sanção. Mas a gente quer entender isso, olhar essa decisão e tentar incorporar essa tecnologia, esse raciocínio, para que a gente tenha capacidade suficiente de ter um entendimento um tanto quanto mais homogêneo dentro do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor. Esse esforço tem que ser, obviamente, permanente, mas a gente dá esse impulso inicial com essa gestão de aprofundamento do diálogo, de estar próximo dos PROCONs e querer que os PROCONs também estejam próximos da Senacom. Para além, obviamente, como o Paulo menciona,
toda a secretaria está de portas abertas para a sociedade civil organizada e a gente quer recebê-los, queremos ouvi-los, para que a gente possa também aprimorar tanto os nossos procedimentos internos, olhando as boas práticas que o mercado e que os PROCON já têm colocado em prática nas suas realidades. E aí, falando especificamente sobre duas coordenações gerais que nós temos, uma em que eu exerço a função de coordenador geral, que é a Coordenação Geral de Consultoria Técnica e Sanções Administrativas, e a outra que um grande amigo, professor Daniel Carnaúba, Coordenação Geral de Estudos e Monitoramento de Mercado, a gente tem feito um diálogo muito próximo para que a gente consiga, a partir dessa análise de mercado, tentar verificar quais são as inovações passíveis de uma necessidade de diálogo com o setor e, caso não haja ali um ajuste da conduta, um primeiro momento de um olhar mais cuidadoso numa conversa, a gente passa a atuar via sanções. E, para além disso, construímos juntos um projeto que, se tudo der certo, sairá em breve, que é a criação de um observatório jurisprudencial. Acho que era fundamental isso existir na Senacom, para que a gente conseguisse ter um pouco mais à mão, de forma atualizada, qual é o entendimento que o Poder Judiciário aplica nas diferentes regiões do Brasil sobre os temas do consumidor, que são afetos à Senacom, então, temas consumeristas de abrangência de nível nacional. Então, a gente pretende montar esse observatório jurisprudencial e pretende incluir dentro disso uma, digamos, jurisprudência administrativa, da qual o nosso líder Orsatti sempre muito bem constrói aqui pelo PROCON São Paulo. Então, a gente quer estar com isso muito bem atualizado lá na Senacom, para que a gente possa observar e aí, obviamente, a partir do nosso critério de justiça e de correição administrativa, iniciar um procedimento sancionatório ou uma averiguação preliminar a partir de uma crítica dessa jurisprudência. Então, acho que esse é um salto também para a Secretaria, para que a gente consiga tornar o ambiente negocial um pouco mais previsível para as empresas e seguro para os consumidores, né? Para que eles tenham condição de, ao passo que o judiciário pensa de uma forma, a administração pública também está disposta a regular o mercado daquela mesma forma. E caso o judiciário esteja, em alguma medida, atrasado na regulação sob os nossos olhos, a gente consiga ser pioneiro e a partir de um diálogo, a partir de uma sanção, numa medida mais extrema, a gente consiga regular esse mercado de consumo. E aí, por fim, eu acho que umas grandes joias que nós temos ali, e eu acho que é pouco... Obrigado, que eu estou com a garganta... É que eu fiquei na conta ali dentro, tarde, né? Uma das grandes joias que nós temos ali na Secretaria, e mais precisamente ali na minha coordenação, que hoje eu estou responsável, são os TACs, os CACs. Então, a gente pretende usar dessa ferramenta consensual para aproximar as empresas, para aproximar o mercado, e de antemão a gente já diz, queremos um ambiente consensual, um ambiente negocial, e não necessariamente a obrigação pecuniária é a primeira opção para nós.
a garantia de direito ao consumidor na ponta vale muito mais do que uma contrapartida em pecúnia para a administração pública. A gente não vai fazer disso um movimento arrecadatório para a administração e também não faremos de uma eventual obrigação de fazer um movimento populista. Mas acreditamos que uma contrapartida razoável que garanta direitos ao consumidor de forma perene, muitas vezes com uma contrapropaganda, a gente já consegue avançar mais com o fortalecimento dos direitos do consumidor, com a promoção do Código de Defesa do Consumidor enquanto instrumento de luta e de regulação dos consumidores brasileiros. A gente espera que esse seja uma boa ferramenta para esse fim. Acho que é isso. Espero que a gente consiga conversar um pouco mais e estejam todos à vontade para entrar em contato, tirar dúvidas. Senacom está aberta, muito mais do que aberta. A gente quer que vocês estejam presentes para a construção desse momento. Infelizmente é curto, então temos pressa, mas queremos muito que, com a força de todas aqui presentes, a gente consiga avançar na garantia, nessa agenda desafiadora. Os direitos estão em transformação, é um ambiente muito mais digital, a gente precisa incorporar o conhecimento do IBRAC, dos parceiros institucionais do IBRAC, que estão aqui acima. Então, a gente precisa que vocês nos provoquem também. Muito obrigado. Mauro, muito obrigada. Mauro, muito obrigada pelas palavras e pela abertura toda. Acho que é muito satisfatório aqui para todos ver a abertura da Senacom, a disponibilidade do DPDC. Parabéns pelo exercício inicial aí do cargo. Sabemos que tem muitos desafios e o IBRAC certamente segue à disposição, como nós mencionamos em nossa reunião, segue à disposição para nós continuarmos com esse diálogo. Muito interessantes os projetos, né, pensados, e que nós sigamos, então, nessa linha. Obrigada, de verdade, por ter também se deslocado de Brasília até aqui para o nosso evento. Bom, doutor Orsatti, nós também só temos a agradecer, porque soubemos primeiro da disponibilidade, agradecer por aceitar nosso convite, por novamente estar aqui conosco. Muito obrigada também pela constante abertura e muito obrigada pelo esforço de estar aqui, porque nós sabemos das dificuldades aí com o voo de ontem, enfim. Então, a gente gostaria de agradecer, e eu vou só rapidamente passar o currículo do Dr. Orsatti. Luiz Orsatti Filho é servidor público de carreira, advogado, possui MBA em Gestão Pública pela FMU, mestrado em Cidades Inteligentes e Sustentáveis pela Universidade 9 de Julho, especialização lato sensu em Direito Civil e Direito do Consumidor. Foi chefe de gabinete da Secretaria de Direitos Humanos e Cidadania da cidade de São Paulo, onde coordenou todas as ações emergenciais de atendimento à população vulnerável durante o período da pandemia de Covid. Na Secretaria de Justiça e Cidadania do Governo do Estado de São Paulo, ocupou a Secretaria Executiva, depois de coordenar diversas áreas e programas internos e junto às entidades vinculadas, até ser indicado para atuar na Fundação Procon São Paulo. Então, passo a palavra. Muito obrigada novamente. Bom dia a todas e a todos. Então, primeiramente, agradecer novamente o convite do IBRAC. Eu gosto bastante do IBRAC, então, na pessoa da Renê, das meninas Fabiola, Roberta, o Xará aqui, Luiz. Então, agradeço mais uma vez. Cumprimentar meu colega aqui de luta, Mauro, em nome da Senacom, então, cumprimento todos lá. Vocês lá, de fato, estão muito mais acessíveis, podemos ter divergências, mas estar acessível é o primeiro passo para chegar em algum resultado. Então, ter o diálogo é fundamental, então,
Agradeço o Paulo, Osni, você, então, parabéns pela iniciativa e espero que tenha frutos, resultados. Peço desculpas também pelo meu atraso, mas entre ontem e hoje, eu senti 2 efeitos de questões que impactam diretamente o consumidor. Primeiro, eventos climáticos extremos, e isso impacta diretamente todos nós, cidadão, consumidor, fornecedor, empresas em geral. A segunda é a questão do transporte aéreo. Estava voltando, chegando aqui em Congonhas, não deu para pousar em nenhum lugar, fomos para Curitiba. Aí começou aquela cena, discussão, hospedagem, voo, enfim. Então, senti na pele do consumidor o que o consumidor atual sente. Os efeitos desse evento climático extremo, que é cada vez mais recorrente, e a questão que não é nova do transporte aéreo, e é uma questão que a gente precisa também discutir. E você, Mauro, tocou 2 pontos que a gente discutiu ontem de uma maneira muito rápida lá, Senacom, sobre questões do sistema, em especial nos PROCONs, uma que a gente busca aqui no estado de São Paulo, mas não necessariamente em outros estados, enfim, um pouco menos organizados, que é a questão da uniformização do entendimento. De fato, há muito, infelizmente, subjetivismo em situações muito similares, e isso causa, decisões divergentes e até o descrédito em alguns pontos. E outra questão que a gente também debateu, mas de maneira muito rápida ontem, é a questão da jurisprudência. Que eu até mencionei um exemplo do bis in idem, aqui na capital, por exemplo, a questão da Enel, PROCON paulistano, para eventualmente lava uma multa, depois o PROCON do estado lava outra multa para o mesmo fato, as mesmas, questões, não há bis in idem, qual é o entendimento, há entendimento para todos os lados, então isso também enfraquece um pouco as questões que a gente enfrenta no dia a dia, mas a questão elas precisam ser debatidas, e pelo menos o PROCON do Estado de São Paulo busca uma univoco, de uma maneira, claro, todos sabem que é uma rotatividade grande nos PROCONs municipais, e a gente sempre faz a reciclagem, capacitação, buscando um mínimo de uniformização, mas nem sempre é possível, é conseguido por outras questões, mas há uma necessidade de fato de se olhar essa questão que é fundamental. A gente fez uma apresentação muito rápida, a Karina está aqui, minha assessora-chefe, funcionária de carreira, há mais de 20 anos, já ficou em Senacom em algum período. Eu me espelho muito nela, porque eu não sou da origem do consumidor, estou pouco mais de 2 anos e meio aprendendo todos os dias, sou um gestor de natureza, mas isso também é uma crítica que eu faço ao próprio Sistema Nacional de Proteção e Defesa do Consumidor. Faltou gestor. Houve muitas pessoas, celulares, acadêmicos, mas por uma falta, e é natural essa questão da estrutura do executivo, em algumas funções não ter uma gestão, e a gestão é fundamental em um órgão, agora entrando já no PROCON, um órgão de 50 anos, um órgão que é de vanguarda, PROCON do Estado de São Paulo, criado antes mesmo do Código, que ajudou de maneira ativa a escrever este código, mas ele foi concebido numa era analógica. E a gente o mote dessa gestão é justamente fazer essa transição para o digital. Por que o digital? Hoje, claro, vivemos com grandes corporações
corporações essas que não são aquelas que, pelo menos eu aprendi enquanto estudei, não necessariamente físicas. A maior imobiliária do mundo não tem um imóvel, a maior, enfim, transportadora não tem um carro. Então, esse tipo de concepção do modelo de negócio, o Propon, ele não foi construído, mas estamos caminhando numa transição para esse mundo este digital. E nós estamos fazendo isso em várias frentes. O Propon, todos sabem, é uma estrutura física, somos 500 funcionários, fazemos parte do Sistema Nacional, somos referência no Sistema Nacional. É uma pena, porque o Brasil é enorme e há, de fato, uma diversidade local, cultural, riquíssima, só que essa não foi acompanhada necessariamente dos Propons estaduais e também municipais. Mas, de qualquer forma, uma realidade posta e que nós devemos enfrentar, seja ela qual for a questão, mas deve-se buscar uma discussão, se devemos ser absorvidos em outros órgãos, se devemos ser deconstruídos. De qualquer forma, precisa ser debatida a questão. Voltando então ao Propon do Estado de São Paulo. Então, o foco dessa gestão, além de retomar um protagonismo técnico que nós temos, mas em razão de vários fatores, seja enfim, o próprio desgaste ou avanço de outras políticas, nós estamos nessa toada. Além dessa, a questão da transição para o digital. A transição do digital, ela envolve 3 grandes frentes que nós estamos investindo, principalmente, primeiro, a questão, além do atendimento que já é feito digital, fazer pela internet a reclamação, fazer o acompanhamento, o fornecedor paga pela internet também. O foco é a fiscalização do comércio eletrônico. Hoje já há a fiscalização do comércio eletrônico, mas de uma maneira manual, mas nós estamos desenvolvendo, e a Karina encabeça esse projeto, eu fico martelando ela todos os dias, a questão da fiscalização do comércio eletrônico de uma maneira mais profissional e automática. Então já temos um protótipo de... Bom dia, doutor Denis, como vai o senhor? Tudo bom? De fazer essa fiscalização em grande escala, em larga escala, do comércio eletrônico, documentando todos os sites, enfim, fazendo toda a varredura que a gente acha necessária. Então, estamos adentrando de uma maneira um pouco mais profissional, que hoje fazemos, mas de uma maneira manual, os nossos especialistas fazem, e essa fiscalização se dá em várias formas, além de monitorar preço, checar uma série de itens no próprio site e também avançar na rede social. Então essa é uma frente muito importante que a gente está trabalhando. Segundo ponto que estamos trabalhando é a questão do atendimento em si. Hoje o atendimento já é feito pelo nosso site, há todo um sistema, mas há uma necessidade de termos maior celeridade nesse banco de dados que nós temos lá. Então, estamos desenvolvendo, com o uso de inteligência artificial, análise em tempo real das reclamações em primeira fase e em segunda fase. E por que isso? Primeira fase, para saber exatamente o que está acontecendo e, eventualmente, tomar providência quando, enfim, sobe lá o sinal amarelo de qualquer demanda e a gente ser mais proativo e menos reativo em ações, enfim, que acontecem. Os últimos que a gente verificou em grande escala do segmento turismo. Poderíamos ter evitado? Provavelmente não, mas poderíamos ter
feito um alerta maior na sociedade, na mídia, e evitar talvez alguns prejuízos que ocorreram. E numa segunda fase, já para organizar de uma maneira muito mais rápida e também uma maneira muito mais consolidada, dados para uma eventual sanção. Então, pegar todas aquelas reclamações fundamentadas não atendidas, já analisadas, com isso montar o pacote e mandar para a sanção, eventual, enfim, fiscalização, multa, etc, etc. E o terceiro braço, o terceiro vetor que a gente tem focado é a gestão da informação. Temos que ter a gestão, temos que ter informação em tempo real. Primeira coisa que eu faço quando eu chego lá me propõe, é olhar o BI, tenho lá um panorama geral do que está acontecendo no dia, para saber termos essa percepção em tempo real e não sermos avisados ou muitas vezes demandados pela imprensa, que já tem conhecimento de uma questão antes mesmo de nós. Poder público, temos toda uma burocracia, mas nós já temos essa informação e podemos agir de uma maneira muito mais rápida. Então, essa é o mote desta gestão, do Propon. Além disso, estamos trabalhando num período em que o Código de Defesa do Consumidor demanda certas atualizações. E isso envolve não só o sistema, envolve todos os senhores e senhores, sociedade, advogados, discutir alguns pontos que ponderamos relevantes. E a discussão não envolve retrocesso ou desidratar pontos do código, e sim aperfeiçoar no nosso tempos digitais. Isso é uma necessidade. Temos algumas ideias, algumas iniciativas. Paralelamente, também há uma série de projetos de lei, alguns bem complexos, para dizer o mínimo, sobre várias questões do Código de Defesa do Consumidor, conquistas, enfim, que podem ser abreviadas, suprimidas, enfim, tudo depende da análise de quem está na iniciativa. De qualquer forma, o Propon do Estado, enfim, todo o sistema, ele quer, e estamos fazendo discussões com a sociedade, com os advogados, com o Ministério Público, para entender qual é a necessidade atual dessa atualização, que há uma necessidade, mas em que grau ela deve ser feita para que não haja qualquer retrocesso. E quando eu falo de retrocesso, são os princípios básicos, que todos aqui sabem, do Código de Defesa do Consumidor, para que o consumidor não tenha prejuízo. Mas aí há uma questão de equilíbrio e que tem que ter muita serenidade. É isso que eu falo bastante lá no Propon. Há muita paixão na questão, mas há uma necessidade de sermos objetivos, de termos a noção de que há uma necessidade de uma atualização e que ela deve ser debatida sem paixão e sim com objetividade, que são os tempos modernos que parecem esse tipo de análise. No mais, eu acredito que também teremos pouco tempo, afinal de contas, o ano que vem é um ano mais complexo, mas de qualquer forma, nós entregaremos esses 3 pilares que eu acho fundamental para nós adentrarmos numa era que já deveríamos ter entrado, é o comércio digital, mundo digital, e que ainda não estamos 100% nele. Mas eu vou apresentar aqui essa apresentação que faz algumas pinceladas do que seria o Propon, para que todos saibam também uma trajetória do nosso Propon aqui do Estado de São Paulo. O Procon do Estado de São Paulo, como todos sabem, foi criado em 76, ainda como grupo de trabalho, depois evoluiu para departamento, depois secretaria. Em 95 foi criada a fundação,
E esse é o modelo que temos até hoje. Somos uma fundação pública, temos hoje 500 funcionários, 6 grandes diretorias, 4 grandes assessorias e 8 regionais espalhadas, enfim. É grande comparado com outros grupos, não tenho dúvida que sim, mas lembro que somos Estado de São Paulo e que por isso que essa transição de uma análise com o uso de inteligência artificial é uma necessidade mais do que para ontem, porque a demanda só cresce. Esse ano vamos atingir 1 milhão de atendimentos, sendo que mais de 95% é no canal digital, e para isso nós temos que otimizar os nossos fluxos, os nossos atendimentos, mas termos não um fluxo automático, e sim um fluxo que seja analítico ao mesmo tempo que ele seja célere. Por isso, estamos repensando a questão do uso da inteligência artificial, que não vai substituir o especialista, mas, pelo contrário, ele vai já dar uma análise pré-formatada das questões com base, enfim, em todas as normativas, código, etc., para facilitar essa demanda que só vai crescer. Uma rápida pincelada do nosso histórico. Como já disse, criado em 76, etc., etc. E começamos num pilar que eu considero muito importante, orientação ao consumidor. De um modo geral, a pessoa, o homem médio, enfim, critério adotado, considero o PROCON aquele que fiscaliza, que multa, etc. Mas nessa gestão nós retomamos um item muito importante, que é o nosso caráter pedagógico. E eu não estou adentrando em detalhes da dupla visita obrigatória. Por isso que nós temos diretoria de fiscalização que faz a visita, que pode ter a dupla visita, enfim, obrigatória, e temos uma diretoria de atendimento e orientação. E essa vertente da orientação, esse caráter pedagógico, nós retomamos. Então, nós temos nossos especialistas fiscalizando, fazendo, enfim, sua prática de fiscalização, mas também orientando o pequeno e, principalmente, o pequeno e médio fornecedor. E qual foi o resultado que nós verificamos nesses 2 anos de gestão? Não diminuímos o número de atos de fiscalização, muito pelo contrário, se aumentou, mas, paralelamente, nós, enfim, inserimos atos de orientação. E que, com isso, nós identificamos... Bom dia, Vitor, tudo bom? Identificamos o quê? Uma redução do número de multas lavradas, o que é positivo para todos nós, para o fornecedor, para a sociedade. Afinal de contas, muitos fornecedores, eles incorrem em práticas por desconhecimento básico. Por isso que é fundamental, e essa gestão retomou esse caráter pedagógico da função do PROCON. E isso também eu acredito que pode ser difundido em outros PROCONs, que a gente trabalha, etc., etc., mas é um ponto que eu pondero fundamental. Outros podem ter uma visão equivocada dessa prática de orientação. Eu não tenho essa visão. Eu acredito que uma boa orientação, ela consegue legalizar, legitimar aquele bom fornecedor, principalmente o pequeno e médio. O grande tem o jurídico, tem todos vocês aqui, é uma outra questão, e a questão com os grandes fornecedores é outra. É uma questão de sentar na mesa, debater de maneira preventiva, como a gente tem feito em algumas iniciativas, algumas com os senhores aqui, que nossa função não é... A multa é a última aço, é a última providência que a gente quer que, enfim, o ambiente de consumo seja o mais saudável possível. E por isso que a gente tem tomado outras iniciativas. O TAC é uma delas,
O plano de conformidade é outra, também é um pacto que não há sanção, mas se coloca na mesa algo muito caro das empresas que os senhores advogam, que é a reputação, que nós vamos divulgar. Olha, você se comprometeu a reduzir o número de reclamações e a aumentar o número de fundamentadas atendidas. E o percentual fica a critério de vocês. Caso não seja atendido e não seja cumprido, tudo bem. Mas nós vamos divulgar que esse pacto voluntário que você avaliou o seu percentual, não conseguiu. E a reputação, eu diria que é um bem tão caro quanto o bem financeiro das empresas que os senhores advogam. Então, aqui também uma rápida digressão das nossas regulações, etc, etc. Passamos em 78 a formalmente fazer parte do sistema estadual, depois viajamos para 83, 85, até chegar a 87, os primeiros convênios. Lembro que o modelo de convênio é um modelo exitoso, porque hoje nós temos mais de 370 municípios conveniados, o que garante 95% da população paulista com algum tipo de atendimento do PROCON municipal ou através dos PROCONs, do PROCON estadual, através de suas regionais. E isso é um modelo pré-formatado, porque ele decorre de um decreto estadual, que já tem uma minuta padrão, o prefeito só faz a adesão, a assinatura desse decreto, dessa minuta, desse convênio, e o que é uma maneira rápida de se evitar burocracia, análise jurídica, vai para o jurídico de lá, vai da prefeitura, etc, etc. 91, nosso Código de Defesa do Consumidor. Aqui foi como nós criados, em fundação pública, 95, depois o decreto que regulamentou, nós temos um conselho curador, temos 11, enfim, é composto por 11 entidades, 11 pessoas, enfim. E aqui a nossa mudança da nossa última sede, que na Barra Funda. E hoje, para quem não conhece, convido a conhecer, estamos numa nova sede no bairro da Liberdade, Rua Conselheiro Furtado, número 503, uma sede nova, adequada para os servidores, para, enfim, os fornecedores, para os advogados, uma sede que foi preparada já com essa finalidade, diferentemente da sede anterior. Continuando a evolução da legislação, 2 pontos importantes. Em 2006, nós criamos, antes mesmo da lei de superendividamento, nós criamos um núcleo de superendividamento e o famoso sistema do SIGA, Sistema Global de Atendimento, etc, etc. Aqui, outras evoluções, a questão do SINDEC em 2010, tudo isso sempre a Fundação PROCON sendo pioneira, na vanguarda, em vários aspectos, inclusive aqui do nosso sistema anterior do SINDEC. E aqui as últimas, enfim, normativas que demandaram atenção nossa. 2021, superendividamento, 2022, a famosa lei do SAC, que não é lei das BETs, e 2023 a regulação das BETs. Tudo isso para dizer o quê? Aqui são os nossos convênios, como eu já disse, 378, vamos atingir 1 milhão, e aqui as nossas principais bases. Vou deixar os contatos. Aqui a Karina, ela como ela é das antigas, ela gosta de pôr aqui as fotos antigas do pessoal que estava bonito aqui. Pessoal bem vestido, estava na moda total. Aqui as nossas antigas sedes no Poupa Tempo. Nossa, eu trabalhei aqui era a atual Secretaria de Direitos Humanos do município, mas por coincidência da vida, ali, etc, etc. E aqui a nossa nova sede. Então, tudo isso para dizer o quê? O formato dos PROCON, ele foi concebido numa realidade, Código de Defesa do Consumidor, uma realidade que estamos em transição.
era digital, banco digital, não só digital, da própria sociedade, uma sociedade que quer resultados rápidos, que quer resultados imediatos, inclusive, tempos de eventos climáticos extremos recorrentes, que não podem mais ser considerados extraordinários, que impactam vários segmentos, seguro, etc. Tempos de bets, tempos de jogos e apostas. Então não é um mundo novo, é um mundo em evolução, cuja estrutura, que foi concebida do Procon, não era essa pré-formatada. Por isso que essa transição, isso eu falo, estamos em um momento de transição dessa gestão, focando essa questão, não só do digital, mas também da própria legislação, que carece uma discussão em vários aspectos. E para isso, contamos com o Senacom, que nos deu abertura para discutir se vai dar tempo ou não, não importa. O importante é termos sementes ou canais abertos, e esses canais deveriam ser institucionais, mas sabemos que muitas vezes não o são. Por isso que a advocacia é fundamental nessa interlocução entre os órgãos, entre as instituições, e para isso eu peço também a colaboração de todos que estão aqui, Fabiola, Roberta, todo o IBRAC. É fundamental estarmos em constante discussão. Podemos ter pontos divergentes e teremos, isso faz parte. Estou de um lado do balcão, vocês estão em outro, tem outros interesses, mas temos pontos convergentes porque impacta diretamente a todos nós. Basicamente é isso. Agradeço mais uma vez, peço novamente desculpas pelo meu atraso, mas a sina desde ontem foi grande. Então senti na pele o consumidor que foi impactado pelos eventos climáticos extremos e transporte, a sina do transporte aéreo. No mais é isso, muito obrigado mais uma vez e bom dia. Obrigada, Tati, obrigada pelo esforço de estar aqui. Você não terminou de contar o final, né? Que você foi para Curitiba, voltou e foi para em Guarulhos, arrepetou, tudo isso. Mas muito obrigada pela presença, Mauro. É uma alegria te ouvir, né? Acompanhar essa trajetória. Os que te conhecem há muitos anos, Thaís, Gustavo, Daniel, tenho certeza que estão muito orgulhosos aí de toda a sua carreira, de onde você está e com tanta segurança do que você tem trazido para a gente. Nós tínhamos algumas perguntas, né, Roberta, que já acabaram sendo abordadas aqui pelo adiantado da hora. A gente vai abrir para 2, 3 perguntas nesse painel, caso vocês tenham. E para a gente seguir sem um intervalo, então, já que o Dr. Denilson já está conosco, a doutora Márcia já está conosco, a gente segue sem um intervalo, por conta do adiantado da hora, para que, né, ninguém perca aí a fala do segundo painel. Alguma pergunta? A minha pergunta, na verdade, vai para o Procon São Paulo, para o Dr. Orsatti. Dr. Orsatti, a gente viu aí ao longo do ano, né, o senhor mencionou um pouco aí o plano de conformidade, e acho que foi uma iniciativa que foi retomada relativamente recente pelo Procon São Paulo, né? Eu queria ouvir um pouquinho qual é a percepção do Procon São Paulo com relação, ao longo desse ano, à adesão, o efetivo cumprimento das empresas, se realmente surtiu efeito, e especialmente se existe um plano de continuar com o plano de conformidade para o próximo ano e se tem alguma ideia de alteração, aprimoramento, algum tipo de mudança. Então, se o senhor puder falar um pouquinho sobre isso, eu agradeço. Considero tão importante que eu coloquei ele como plano de metas do próprio Procon. Está no nosso chamado PPA, lá, plano de metas que a gente tem que fazer todo ano, e há esse monitoramento e o número de plano de conformidade é uma crescente. Se não me engano, a meta do ano passado era 20 empresas, esse ano já está 24, o ano que vem vai para 28 e assim sucessivamente. Tem sido muito exitoso porque a adesão ela tem sido bem interessante. Claro, tem pelo menos 3 empresas que me decepcionaram muito. Eu esperava que fossem
enfim, voluntariamente, fazer adesão, mas não com justificativas sem nexo. E aquelas que aderiram, eu diria que mais de 97% estão atingindo as metas que elas propuseram. Então, é uma iniciativa boa, bonita e barata, porque ela sai, enfim, com um pacto com o órgão de defesa do consumidor e que ela tem conseguido cumprir esse pacto. Então, é uma ferramenta positiva e que a gente espera que consiga colocar em outros PROCONs e outras praças, porque quem ganha isso é o consumidor. Entrando menos reclamação e atendendo mais aquelas que entraram, todo mundo ganha. Claro, demanda, a gente vai dar uma forçada e melhorar o percentual, mas de qualquer forma, a iniciativa é extremamente positiva. Obrigado. A minha pergunta também vai ser interessada ao TASPOM e para a Senapom. O Dr. Mauro, quando trouxe a questão do projeto do Observatório de Jurisprudência, eu gostaria de entender, tratando mais se possível, qual seria a ideia dessa ferramenta. Se ela traria julgados judiciais e também de decisões administrativas da Senapom, ou se a ideia seria realmente expandir para que tenhamos uma visibilidade uniforme e única todas as decisões e compõe o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor. Ou seja, se nessa alternativa a gente contribui decisões de PROCONs municipais e estaduais também. A gente começou esse projeto logo que nós assumimos, ainda em começo de outubro, finalzinho de setembro, também por uma demanda desse diálogo com a sociedade civil organizada. De que havia necessidade de aplicar um esforço para tentar uma uniformidade de entendimento, por mais que a gente acredite ser muito difícil por conta das diversidades que nós temos Brasis afora, né? Mas nós queremos ter pelo menos instrumentos para que dentro de uma decisão administrativa a gente traga a racionalidade disso. É importante, e aí, pelo menos na minha concepção de segurança jurídica, dar ferramentas suficientes dentro da decisão administrativa para que a parte tenha condição não só de exercer o direito ao segundo grau administrativo, mas também, caso queira, judicialize a questão, que ela tenha espaço de argumentação. Então, a gente vai, a partir desse observatório que a gente está desenhando mediante, e aí a ideia atual, e se tudo der certo, é contar com uma consultoria externa para fazer esse apanhado de julgados pelas diferentes regiões do Brasil, também contar com uma atualização, e aí seja via diálogo com os PROCONs estaduais e municipais, mas também a partir dessa avaliação do consultor, da consultora, de como tem sido o entendimento dos PROCONs em cada um dos exercícios de suas funções. E isso para que a gente tenha cada vez mais capacidade de trazer decisões técnicas bem fundamentadas e que isso diminua a imprevisibilidade. Acho que esse é o ponto fundamental, o que foi pensado, e acho que é um salto qualitativo para... Eu venho da advocacia, conheço um pouco aí desse negócio, mas acho que a gente tendo condição de fazer uma decisão um pouco mais estruturada, um pouco mais de fôlego, trazendo argumento tanto desse diálogo institucional entre os poderes, mas também do que tem sido a visão dos PROCONs na ponta, é importante para que nós, Senacom, tenhamos condição de apresentar dentro da fundamentação do ato administrativo uma leitura da razão do porquê sim ou porquê não aplicar, e aí, como eu disse, o Orsatti, no último grau
uma decisão por sanção. É o que o Mário falou. Não há nenhuma pretensão de se retirar nenhuma autonomia dos propósitos. Pelo contrário, dá um norte, fala, olha, tem esse caminho, decisão é sua, e isso garante, né, um mínimo de segurança jurídica ao negócio, ao fornecedor, aos próprios advogados, trabalhar de maneira uniforme. Porque o que eu vejo, o Senacom tem essa visão geral, e eu estou conhecendo agora, enfim, conhecendo os PROCONs estaduais, um pouco mais lá os municipais, há muita diferença de realidade, algumas de entendimento, e às vezes não há espaço para discussão, considerando a alta demanda, a loucura que a gente vive. Então, se houver de fato esse banco de orientação sem tirar a autonomia, vejo com positiva a iniciativa, e a gente aproveitando, estamos à disposição. Afinal de contas, a gente tem que colaborar. Se é um sistema, deve ser efetivo. Eu gosto de ser efetivo na vida. E que não seja algo etéreo, algo que, enfim, não sirva para muita coisa. Então, conte conosco também, irmão. Obrigado. Também uma tendência de redução de judicialização dessas penalidades, né? Como consequência. Sem dúvida. Sem dúvida. Mais alguma pergunta? Né? Então, demos por encerrada essa primeira parte. E aí, como falei, por conta do horário, podemos seguir, doutora Márcia, doutor Denilson, seguir direto, que aí a gente também poupa o tempo de vocês tão precioso. Obrigada, Mauro, obrigada, Roberta, obrigada, Orsatti.